Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o Supremo Tribunal Federal derrubou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Numa decisão histórica, a maioria dos ministros entendeu que não é necessária a comprovação de que os povos originários ocupavam a terra no momento da promulgação da Constituição de 1988 para ter direitos sobre o solo. Na política, um trecho da delação do tenente-coronel Mauro Cid foi revelado. Em depoimento à PF, ele diz que Bolsonaro se reuniu no ano passado com a cúpula das Forças Armadas para discutir detalhes de um documento que abriria a possibilidade para uma intervenção militar. Bolsonaro negou as acusações. E no noticiário internacional, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu hoje com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para pedir mais armas para serem usadas na guerra contra a Rússia. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. Eu começo o episódio de hoje contando para você sobre uma decisão histórica que foi tomada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. O STF concluiu o julgamento sobre o marco temporal e, por 9 votos a 2, os ministros decidiram, por maioria, derrubar a validade da tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. 9 ministros entenderam que não é necessária a comprovação de que os povos originários ocupavam a terra no momento da promulgação da Constituição de 1988 para ter direitos sobre o solo. Com isso, o STF entendeu que é inconstitucional estabelecer esse critério, como pretende o Congresso Nacional por meio de lei ou por uma decisão do Poder Judiciário. Os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Rosa Weber seguiram hoje a posição do relator do caso, o ministro Edson Fachin, e também Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Do outro lado, foram favoráveis à tese do marco os ministros Nunes Marques e André Mendonça. Essa tese ela é defendida pelos ruralistas. Com essa decisão, que estava sendo julgada desde 2021, 214 processos que tratam do mesmo tema vão voltar a andar na Justiça, já que o caso em análise pelo STF tem uma repercussão geral. O marco temporal chegou ao STF em 2021, como eu contei para você, por meio de uma ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra um povo indígena. A maioria que foi tomada hoje no STF foi com o voto do ministro Luiz Fux. Ele disse que a Constituição não está imune a interpretações e acompanhou integralmente o voto do relator, mas ele preferiu não fixar uma tese. Então, senhora presidente, a ancestralidade do tribunal tem essa vantagem. Já recebemos os subsídios de todos os colegas. E com essas diminutas palavras, mas fundadas no texto constitucional e na minha insindicável convicção, eu acompanho o voto do eminente relator, ministro Edson Fachin. O pronunciamento do voto de Fux causou uma grande comemoração do lado de fora do Supremo, onde indígenas de diferentes etnias acompanharam o julgamento. Na sequência, votou a ministra Carmen Lúcia. Ela também votou contra o marco e diz que o julgamento trata-se de uma reparação a povos que foram dizimados ou praticamente dizimados e que o judiciário cabe aí o respeito ao direito originário da terra. E o tema de hoje põe em realce que nós estamos a cuidar da dignidade étnica de um povo que foi dizimado, oprimido durante 5 séculos de história. O ministro Gilmar Mendes votou depois e seguiu o mesmo entendimento, assim como a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, que fechou esse julgamento. Agora, com a conclusão
que é uma questão central, né? Os ministros vão discutir as soluções para a indenização de pessoas de boa-fé que ocuparam as terras dos povos originários e também uma forma de compensar os indígenas que não vão poder ocupar as terras que já estão povoadas por milhares de pessoas, como o caso de um município. Nesta mesma sessão aí do marco temporal no STF, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também estava presente. E ele aproveitou para fazer um discurso de despedida do cargo. O mandato dele acaba terça-feira que vem. E depois de 4 anos aí na função, porque foram 2 mandatos que pegaram os governos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Augusto Aras fez um balanço da gestão dele à frente da Procuradoria-Geral da República. O PGR defendeu a gestão dele, dizendo que a Procuradoria atuou em diversas frentes e minimizou as críticas recebidas durante a atuação dele na pandemia. Os desafios dos últimos 4 anos foram adicionalmente cercados por algumas incompreensões e falsas narrativas, dissonantes com o trabalho realizado, documentado e publicizado. Parte das incompreensões deve ser equivocada para a expectativa de o Ministério Público protagonizar ou mesmo apoiar projetos partidários. Ao Ministério Público, tal como ao Judiciário, a Constituição veda expressamente a atividade política partidária. Nossa missão não é caminhar pela direita ou pela esquerda, mas garantir, dentro da ordem jurídica, que se realize justiça, liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. Lembro você que o Procurador-Geral sofreu críticas por não ter levado adiante investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, como as denúncias sobre a atuação negacionista do então presidente na pandemia de Covid-19. Tudo indica que, até por isso, Aras não deve ser reconduzido ao cargo pelo presidente Lula. Atualmente, os favoritos para chefiar a PGR são os subprocuradores-gerais Paulo Gonet, que atuou no TSE no processo que tornou Bolsonaro inelegível, e Antônio Carlos Bigonha, que já foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores. Lula deve fazer a escolha de quem vai ficar no lugar de Aras nos próximos dias. Na política, hoje caiu uma bomba nos arredores de Bolsonaro. A nossa comentarista aqui da CBN e colunista do jornal o Globo, Bela Megali, teve acesso a uma parte da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid. E ele fez a seguinte revelação, que o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu no ano passado com a cúpula das Forças Armadas, Marinha e Exército, além de ministros que eram da ala militar do governo, para discutir detalhes de uma minuta, ou seja, um documento, que abriria uma possibilidade para uma intervenção militar. O rascunho desse documento teria sido apresentado pelo ex-assessor da presidência, Felipe Martins. E se tivesse sido colocado em prática esse documento, o plano de golpe iria impedir a troca do governo no Brasil. Mauro Cid relatou em depoimento à Polícia Federal que ele próprio foi um dos participantes aí dessa reunião, onde essa minuta de golpe foi debatida. Esse fato teria acontecido no ano passado, após o segundo turno das eleições, mas ele disse também que presenciou outras reuniões que trataram de golpe militar. O tenente-coronel também fez uma revelação muito preocupante, que na época o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, teria dito a Bolsonaro que a sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do então presidente para esse golpe. Já o comando do Exército não topou aí essa aventura. Segundo o trecho da delação, o comandante do Exército disse que a força não embarcaria no plano golpista. Justamente por causa da falta de adesão geral das Forças Armadas que esse plano não foi adiante. Essas informações aí prestadas por Mauro Cid estão no depoimento que embasaram a oferta de delação. E justamente após esses relatos, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal validou o acordo de delação premiada. Agora, a Polícia Federal tem tratado o tema com cautela e sigilo, porque para os fatos serem validados e as pessoas citadas pelo tenente-coronel serem eventualmente responsabilizadas, é preciso que haja provas que confirmem as informações repassadas pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. E é claro que esse assunto repercutiu durante todo o dia, porque se isso de fato aconteceu,
é muito grave. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro divulgaram uma nota na qual afirmam que Bolsonaro não compactuou com ações fora da lei. Os advogados também disseram que Bolsonaro sempre agiu dentro das 4 linhas da Constituição. E, por fim, os advogados disseram que Bolsonaro vai tomar medidas contra eventuais calúnias na delação de Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens era um dos homens mais próximos de Bolsonaro ao longo dos anos. Também a Marinha do Brasil emitiu uma nota dizendo que não teve acesso ao conteúdo da delação premiada e, além disso, a Força Naval não se manifesta sobre processos e disse que, consciente de sua missão constitucional e de seu compromisso com a sociedade brasileira, a instituição permanente e regular reafirma a sua conduta fiel em relação à legislação, valores éticos e transparência. A Marinha do Brasil também diz que eventuais atos e opiniões individuais não representam posicionamento oficial da força. Já o atual ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, foi procurado, é claro. Ele diz que o governo vai buscar esclarecimentos sobre a possível participação de militares da alta cúpula das Forças Armadas nessa trama golpista. O ministro disse ainda que não recebeu o conteúdo das informações que foram delatadas por Mauro Cid à Polícia Federal, porque esse material está em sigilo. José Múcio disse ter a intenção de pedir ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator aí desse inquérito, o acesso ao conteúdo, porque, segundo ele, é um assunto que mancha a imagem de todas as Forças Armadas. Na realidade, isso não mexe conosco, porque trata-se de pessoas que pertenceram aqui, né? São pessoas que estão na reserva, os citados. Nós desejamos muito que tudo seja absolutamente esclarecido. Precisamos desses nomes, né? Evidentemente que constrange esse ambiente que a gente vive, essa áurea de suspeição coletiva nos incomoda. Mas essas declarações, essas coisas que saíram hoje, relativa ao governo passado, a comandantes passados, não mexe com ninguém que está na ativa. Em relação ao ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, que, segundo Mauro Cid, teria colocado a tropa à disposição para ajudar no golpe, o ministro da Defesa diz que sabia da inclinação golpista do almirante. Inclusive, o ex-comandante aí da Marinha, ele não compareceu à passagem de bastão para o atual comandante da Marinha. José Múcio Monteiro disse que o Ministério da Defesa tem combatido inimigos, inclusive aqueles que trabalham contra a democracia. É uma coisa pessoal, sabia, mas ele passou. Mas o senhor sabia? Olha, ele não me recebeu para conversar, depois nós nos encontramos, eu conversei, mas era uma posição pessoal, havia um presidente eleito, havia um presidente empossado, né? A justiça promulgou, de maneira que nós estávamos 100% do lado da lei e ele não. Nós temos inimigos aqui. E são esses inimigos que a gente tem combatido todo dia, inclusive aqueles que trabalham contra a democracia. Na parte política dessa história, a relatora da CPMI dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, disse hoje que quer convocar o ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, para prestar depoimento. Elisiane disse que vai incluir o nome dele e do ex-assessor da presidência, Felipe Martins, que também estaria nessa reunião da trama golpista, no bloco de pedidos que vai ser analisado pelos parlamentares na próxima terça-feira. A relatora, a Elisiane Gama, quer ouvir também novamente Mauro Cid. Ela disse ainda que as informações indicam Bolsonaro como autor intelectual dos ataques do dia 8 de janeiro. Eu acho que diante do fato de hoje, o almirante passa a ser uma pessoa absolutamente fundamental. A volta do Mauro Cid, eu elencaria essas duas figuras como muito centrais, não é, para a reta final dos trabalhos da CPMI. Eu acho que a informação que veio hoje, em sendo confirmada, não é, no depoimento do Mauro Cid, ela traz luz em cima de um debate muito amplo, que é exatamente a autoria intelectual, que é um dos pontos centrais, de fato, da CPMI. Se houve ali uma iniciativa de se, por exemplo, questionar o processo do resultado eleitoral e se estabelecer uma intervenção, não há dúvida nenhuma que é uma ação inconstitucional e deverá sim ser levada em consideração pela CPMI. A CPMI dos ataques golpistas pode ainda avançar na semana que vem em uma proposta
de delação ao blogueiro Wellington Souza, que foi condenado e está preso pela tentativa de um ataque à bomba no aeroporto de Brasília no Natal do ano passado. Inclusive, hoje ele foi chamado para prestar um depoimento na CPMI, mas ele ficou em silêncio. No final da sessão, o advogado dele indicou que estaria disposto a conversar sobre uma colaboração com a comissão do Congresso. Agora, eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe como se transforma a energia que vem do sol em energia elétrica? A transformação da irradiação solar na energia que usamos em nossas casas ou empresas é feita através de painéis solares que são instalados sobre o telhado ou laje da residência ou prédio comercial. Os sistemas mais comuns permitem que a energia alimente os imóveis durante o dia e a energia não utilizada é disponibilizada na rede da concessionária, gerando créditos que poderão ser utilizados no futuro. A energia solar é um recurso limpo, renovável e de baixo impacto ambiental. E ao fazer essa escolha, você colabora para o uso consciente dos recursos do planeta. Conheça as linhas de financiamento solar do Banco BV, sujeitas à análise, em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, vou falar sobre as altas temperaturas que estão sendo sentidas em algumas cidades do país. 3 capitais brasileiras, como Campo Grande, Boa Vista e Goiânia, bateram ontem os seus recordes de calor para o ano de 2023. E se prepare, outras 8 capitais também devem superar as suas marcas até o fim de semana, quando a onda de calor deve atingir o seu ápice. As informações são da Climatempo. Em Campo Grande, a temperatura máxima registrada na quarta foi de 36 graus. O recorde anterior do calor em 2023 tinha sido de 35,2 graus. Em Goiânia, o INMET registrou 38,3 graus. O recorde anterior foi de 37,7 graus em 13 de setembro. Em Boa Vista, os termômetros marcaram 40,6 graus e o recorde anterior era de 40,1 nos dias 9 e 15 de setembro. Já as capitais que podem registrar recordes de calor no fim de semana, segundo a Climatempo, são Curitiba, que pode chegar até 35 graus, São Paulo, que deve atingir 38, Rio de Janeiro até 41, BH até 36, Vitória também 36, Campo Grande até 39, Cuiabá até 43, Goiânia até 38, Brasília até 34 graus, Palmas até 40 e Teresina também até 40 graus Celsius. O aumento da intensidade da onda de calor que afeta o Brasil fez o INMET aumentar o nível de alerta e colocar mais estados sob um aviso de grande perigo por causa das temperaturas acima da média. O mais recente alerta do INMET é da categoria vermelho, que significa grande perigo. Ao todo, são 9 estados sobre o alerta: Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. A elevação aí dos termômetros tem relação direta com o El Niño, que é muito mais rigoroso nesse ano, e também com a crise no clima, causada pela emissão de gases de efeito estufa, que torna os eventos climáticos extremos mais comuns. O calor ainda vai aumentar nos próximos dias, como eu disse, e o pico da onda de calor está sendo esperado para o próximo fim de semana, que coincide com o início da primavera, no dia 23 de setembro. Na economia, eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 2,15% aos 116.145 pontos. Já o dólar comercial avançou 1,10% e terminou a quinta-feira valendo R$ 4,93. O euro registrou uma queda de 1,11%, cotado a R$ 4,11. No noticiário internacional, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniu na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
Esse foi o segundo encontro entre os líderes desde a invasão russa na Ucrânia. Esse encontro aconteceu aí em meio ao pedido de Zelensky por mais suporte financeiro do governo norte-americano, que já direcionou mais de $500 bilhão para auxiliar as tropas ucranianas. Já foram enviados equipamentos como drones, projéteis de artilharia e munição para sistemas de foguetes guiados a laser. Já a oposição republicana tem questionado a continuidade desse financiamento das tropas ucranianas pelo governo dos Estados Unidos, em meio aí aos poucos avanços da contraofensiva e denúncias de corrupção envolvendo os recursos doados. Após o encontro de hoje, a Casa Branca anunciou a intenção de enviar um novo pacote de defesa aérea, mas sem os mísseis de longo alcance desejados por Kiev. Esses mísseis podem atingir alvos a 300 quilômetros de distância, com uma ogiva contendo cerca de 375 quilos de explosivos. O pacote anunciado pela Casa Branca agora precisa ser autorizado pelo Congresso. Por isso, Zelensky também foi ao Capitólio se encontrar com parlamentares, entre eles o presidente da Câmara. O republicano Kevin McCarthy fez no início da semana a cobrança pública por uma prestação de contas dos recursos doados pelos Estados Unidos. O presidente ucraniano classificou o encontro com Joe Biden como muito importante e agradeceu ao governo americano por ajudar o país a combater o que ele chamou de terrorismo russo. Para fechar o giro internacional de hoje, eu trago atualizações sobre a causa da morte do ator Angus Cloud, de 25 anos. Ele era estrela da série Euphoria, da HBO. Ele foi encontrado morto no dia 31 de julho na casa da família, na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele enfrentava uma depressão por causa da morte do pai. Hoje saiu o resultado da autópsia que revelou que o astro morreu de overdose acidental. O ator de Euphoria sofreu intoxicação aguda pela combinação de drogas que incluía fentanil, cocaína, metafetamina e outras substâncias. Um detalhe que chama muito atenção é que na série ele fazia o papel de um traficante de fentanil, que é um medicamento derivado de opioides. Os Estados Unidos sofrem uma epidemia de casos de pessoas que são viciadas em fentanil. E no esporte, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, saiu na porrada, literalmente, com o torcedor no começo dessa semana, deu a versão dele sobre o caso hoje. Ele disse que foi atacado verbalmente e ameaçado de morte por 2 ou 3 homens quando ele estava em uma joalheria com a filha em uma loja no shopping. Marcos Braz, que também é vereador no Rio de Janeiro, disse que antes da briga ele teria pedido para que eles respeitassem a presença da filha dele, o que foi negado. O vereador disse ainda que o torcedor do Flamengo ainda desrespeitou a filha. Depois dessa frase, Marcos Braz disse que não lembra como foi a pancadaria com o torcedor, que acabou até com mordida na virilha. Segundo o dirigente do Flamengo, durante a confusão, ele ainda teria sido ameaçado de morte e que nunca brigou com um torcedor. Eu não tenho vergonha de ser vítima. Vocês têm que acreditar em mim. Sistematicamente aqui, em várias situações, eu sou pressionado, sou xingado. Em nenhum momento eu retruco o torcedor. Mais uma vez, eu nunca fiz uma banana para um torcedor. Quem de sã consciência vai estar com a filha e com mais 2 meninas de filhas de outras pessoas e vai querer arrumar problema? Se eu nunca arrumei um problema de ser xingado, ser cobrado em várias situações, eu ia optar por fazer uma reação ao lado da minha filha. O meu é que eu fui ameaçado de morte, a minha filha estava do lado, estava perto, e eu estava sem um raio de visão dela. Já o torcedor disse que foi sim mordido por Braz e que foi agredido quando ele virou as costas após reclamar do Flamengo. Marcos Braz também comentou sobre a falta na sessão da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, porque ele marcou presença e, em vez de estar lá votando projetos, ele estava no shopping.
Sobre isso, ele deu a seguinte versão. Terças e quintas, de 1h30 às 4h, você dá presença virtual para você entrar no sistema. Aí eu posso falar, eu posso ouvir, eu tenho conhecimento das pautas que vão ser votadas de 4 às 6. E você dá presença. Quando chega 4 horas da tarde, se você não botar o dedo dentro da Câmara, lá, você toma falta. Você é descontado do salário e você toma falta. Eu não fiz nenhuma ilegalidade. Eu vou ser descontado. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. E os trabalhos técnicos é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. No Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com o querido Gabriel Freitas. Combinado? Beijos pra você e até mais!